Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz Café, que é a nossa coluna em vídeo aqui no YouTube. Se você ainda não é assinante do canal, assina agora e ativa aí as notificações para acompanhar os conteúdos que a gente está produzindo por aqui. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com o nosso colaborador de sempre, que é o meu amigo Fábio Neves, economista e professor universitário, para a gente falar um pouquinho sobre modalidades de pagamento que se consolidaram ou que estão em crescimento nesse período que a gente está vivendo desde o ano passado com a pandemia e com toda a crise econômica e potencialmente recessão aí que a gente tem desde o ano passado. A gente tem números interessantes a respeito da adesão do Pix, o meio de pagamento digital instantâneo criado pelo Banco Central e que está tendo uma aceitação muito boa. Inclusive, uma pesquisa aqui, Fábio, da Capterra, que conversou com pessoas que já utilizam ou já utilizaram o meio de pagamento em algum momento, e mostrando que 60% deles estaria mais propenso a comprar de uma loja, seja física ou virtual, se o estabelecimento estiver aceitando o Pix. E aí, por outro lado, a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito está comemorando aí a projeção de crescimento para esse ano, segundo eles, em torno de 19%, ou seja, quase 20% de crescimento no uso de cartão de crédito em relação a 2020. O vice-presidente dessa associação publicou um artigo na grande mídia falando que o brasileiro está mais consciente do uso do cartão de crédito. Segundo ele, alguns números aí do Banco Central mostram que no segundo trimestre desse ano, o nível de endividamento das famílias brasileiras, inclusive, caiu em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, para entender um pouquinho mais desse movimento e para esclarecer, na verdade, um pouquinho desse movimento, com PIX, pagamento à vista, com toda a crise, o nível de endividamento está reduzindo ou não, mas ainda assim o uso de cartão de crédito está aumentando consideravelmente, 20% aqui no Brasil. Não é pouca coisa, levando em consideração que a gente tem aí das taxas mais absurdas e mais altas do mundo. E aí eu trago mais uma vez o nosso amigo de todas as horas para assuntos econômicos, Fábio Neves. Seja bem-vindo, Fábio, mais uma vez ao Talk to Biz. Muito obrigado, é um prazer estar com você, Bruno Garcia, e com sua audiência, falando aí de um tema que eu tanto gosto e multiplicar um pouco desse conhecimento e tentar desvendar o que está por trás desses números, né? O ponto todo é o seguinte: nós estamos abordando uma área da economia chamada economia doméstica, que é a economia do nosso dia a dia, a economia da família, e que é extremamente importante e extremamente para lá de relevante, né? Repetindo aí a palavra como sinônimo. O ponto todo é o seguinte: de 2014, 15 para cá, o brasileiro começa a sofrer uma nova realidade sobre o aspecto econômico. Isso aí é um número dado até por organismos governamentais, não é o Fábio Neves que está falando isso. Se você procurar o IBGE, por exemplo, o IBGE atesta isso que eu estou falando, tá? E as famílias, elas começaram a se endividar a partir do momento que elas perderam emprego e renda. Então, esse movimento começa em 15, intensifica em 16 e nós estamos em 21. Então, essa dor, né, ela está presente, mas a pessoa que estava endividada em 16 e 17, ela de alguma maneira já saldou essa dívida. Perfeito? Então, essa questão do endividamento que eu percebo é isso, né? E como dizia a minha mãe, né, não tem dinheiro, mas também não tem dívida, vai tocando a vida. Ou seja, as pessoas estão tocando a vida no dia a dia. Aí, tocando a vida, remete a essa questão com relação ao cartão de crédito. Existem ainda muitos brasileiros, ou melhor, milhões de brasileiros fora do sistema bancário. O cartão de crédito, ele é uma forma rápida de crédito. Por isso essa história do dia a dia que eu estou comentando com vocês. E a pessoa pode se dirigir a uma loja para adquirir um objeto, seja uma televisão, uma geladeira, um fogão, alguma coisa que esteja precisando de maneira ali emergencial. E como ela já teve essa dor que veio de 2016 para cá, com, né, perda de renda, perda de emprego, ela não quer se expor. Então é a história, né? Vamos tocando a vida, né? Não tem muito, mas também não tem que ter dívida. Esse é um ponto que eu vejo que é o crescimento do cartão de crédito. E também, Bruno, né? Bruno e toda essa audiência que está aí. A partir do momento que você toma uma decisão, a partir de uma dor que você teve no passado,
você não vai querer passar por aquilo de novo. Então, e mais, o cartão de crédito, ele te concede aquela bandeira te concede aquele crédito e você vai preservar aquele crédito. Então você vai ter que tomar cuidado e vai zelar pelo seu nome, né, como dizia antigamente, porque aquilo ali é o momento que você vai recorrer caso você precise. A Então, o gente, que eu a gente percebo que poderia está por dizer, ô trás é Fábio, isso. a gente poderia dizer que, por conta até desse cenário turbulento que a gente tem passado, e aí talvez as famílias, o nível de endividamento de qualquer forma ainda é alto. Eu estava olhando aqui, 70%, cerca de 70% das famílias brasileiras possuem dívidas hoje. Mas a gente poderia dizer que, como você falou, as famílias estão talvez lutando para preservar mais o crédito, o cartão de crédito, ileso aí eventualmente outras dívidas, justamente porque assim ela consegue tocar o barco, como você disse, consegue levar a economia doméstica ali sem passar por maiores apuros? Eu entendo dessa forma, Bruno, porque vamos pensar no brasileiro de verdade. O brasileiro de verdade é aquela pessoa que está precisando muitas das vezes de um objeto e ela não está adquirindo por falta de renda ou por falta de crédito. E essa pessoa, muitas das vezes, ela recorre a amigos, a vizinhos, a parentes. Poxa, me empresta seu cartão, me empresta aí o seu nome, né? Como dizia antigamente, como fiador, como a figura do fiador. Essa figura do fiador para esses objetos do cotidiano não existe mais, salvo para um aluguel ou para a compra de um imóvel. E as pessoas têm que ter o cartão de crédito lá disponível para isso. Então, migrou, na minha opinião, todo aquele uso do passado, do cheque, do carnê, aquela coisa toda, tudo isso foi migrando para o cartão de crédito. E eu associo essa baixa inadimplência, dada essa realidade, muito por conta do que eu falei, essa dor que o brasileiro sofreu aí nos últimos 4, 5 anos com relação ao emprego e renda e dificuldade de saldar as suas dívidas. Então, ele não pode se expor para o futuro. Então, você começa a dar passos mais curtos, porque se você tem, né, é como a vida de professor, né, Bruno? Você sabe bem disso, eu também sei. Se você tem a sua grade de horário montada de forma semestral, você não pode ficar fazendo dívida anual, você tem que fazer dívida semestral, porque Sim. naquele semestre você vai ter aquela renda, no outro semestre você não tem essa garantia. E eu vejo muito isso no brasileiro no dia a dia. Então, não é que ele está mais disciplinado, na verdade, ele apanhou muito, ele errou muito, ele ficou exposto, o nome dele foi, né, negativado aí por conta de dívidas, com certeza, e depois ele resgata, até porque é interesse do comércio ter aquela pessoa com o nome limpo, porque vivemos no capitalismo, essa pessoa tem Sim. que adquirir bens e serviços e ela vai usar isso, vai adquirir de maneira parcelada. E o que você tem visto aí, ô Fábio, em relação à ascensão desses pagamentos digitais, como o Pix, por exemplo, que está muito bem aceito? Contraposição aí ao crescimento do cartão de crédito, a gente tem uma galera grande que está apostando numa mecânica digital, porém uma mecânica que é à vista, né? Então o dinheiro sai da conta ali no mesmo momento. A partir do momento que você dá OK na transação, o dinheiro já saiu da sua conta. E aí, como é que você vê essa movimentação, Fábio? Vamos pensar do outro lado, porque quando eu pago no débito, o dinheiro também sai da minha conta de imediato. Porém, o comerciante, a pessoa que está do outro lado, ela espera de 24 a 72 horas para poder receber aquele valor. E dependendo do contrato que esse comerciante fez com essa empresa intermediária, né, seja a Visa, seja a Cielo, seja qualquer outra bandeira dessa aí que existe que faz essa intermediação no débito, ela ainda tem um desconto que vai de 0, alguma coisa até 3%, 4% de desconto naquele pagamento que foi feito teoricamente à vista. É à vista para mim, mas não é à vista para o comerciante. Então, o Pix vem a resolver isso. Por quê? Hoje em dia o smartphone se tornou uma coisa comum, principalmente em metrópole. O app do banco é algo extremamente seguro. Os bancos brasileiros são, né, benchmark nesse sentido no Brasil. Eu vou lá, passo o Pix para você, supondo que você seja um comerciante aí nessa hipotética situação que eu estou criando, e você vai receber de imediato. Então, você recebe de imediato, não sofre o desconto, tá? E qual é a vantagem? Não importa o banco. Se você é Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, seja lá qual for o banco, banco digital, banco físico, você recebe essa importância na hora. E também isso nos remete, ô Bruno,
a primeiro ponto da nossa fala. Já que eu estou com essa dor, né, ou sofri essa dor de estar endividado e não quero passar por isso de novo, o pagamento à vista ele vem justamente para você ter o maior controle dessas transações do dia a dia. Então, eu sei que eu tenho tantos reais. Eu não vivo aquela ficção, né, de olhar para o saldo e olhar para o limite do banco. Não, eu só tenho aquele saldo. O limite do banco não é meu. O limite do banco é um crédito que ele me ofereceu que eu posso usar, mas eu vou ter juros associados. E aí o Pix vem ao encontro dessa facilidade, que é velocidade para quem recebe, não sofre desconto para quem recebe, e para quem paga, o quê? Saber que eu estou controlando bem o meu dinheiro. E também tem o seguinte, o Pix via app tem uma outra vantagem, porque se alguém pega o cartão e pega a senha, mesmo com todo o mecanismo de segurança, aquela pessoa vai estar exposta. Com o Sim. Pix, não. Existe uma senha do celular, existe uma senha do banco, tá? E você vai ter que entrar no Pix da pessoa. Então, são dois mecanismos de segurança que a pessoa vai ter que romper para poder chegar a dois ou três, dependendo, né? Que muitas das vezes tem a digital, Tem a biometria, senha, isso. a biometria, depois tem uma outra senha lá dentro. Então, a gente está discutindo aqui de 2 a 3 ou 4 barreiras de proteção para você que está no dia a dia, principalmente metrópole do Brasil, para pagar via Pix. Então, eu entendo que isso é o grande motivador, vamos dizer assim, de tanta utilização do Pix nesse aspecto, tá? E também, isso é uma questão das economias centrais, das economias desenvolvidas, que cada vez mais a gente usa menos dinheiro em papel, principalmente metrópole, tá? Não estou falando de Sim. cidade do interior. Cidade do interior você tem que mandar lá um carro forte com muito dinheiro, porque no dia que a pessoa vai sacar, ela quer levar o dinheiro para casa. Mas aqui no Rio de Janeiro, salvo uma ou outra pessoa que eu conheço, você recebe o pagamento, recebe o seu, né, a sua remuneração lá de alguma maneira, você não pega o dinheiro, você pega alguma coisa para transação diária, né? Você fica com pouco dinheiro em casa e fica com esses mecanismos eletrônicos à sua disposição. Então, assim, para fechar aqui da minha parte, Bruno, o que eu enxergo é isso, né? Só para fechar, para poder dar uma revisão bem rápida, né? O brasileiro perde emprego, renda, começa a ter que se disciplinar nesse aspecto. O cartão de crédito dá essa facilidade imediata de compra, mas aí eu estou mais disciplinado, então eu só uso para coisas que realmente eu preciso, principalmente na pandemia. As pessoas estão mais dentro de casa, né? Um grupo significativo de brasileiros, então eles estão precisando ter coisas dentro de casa, ou melhorar e trocar. E o Pix vem com essa facilidade dupla, segurança e velocidade para quem paga e principalmente para quem recebe. E ainda há muito a expandir no sentido quantitativo de brasileiros que estão fora do sistema bancário. Então, Sim. esses números vão ser, ainda vai ter um longo período de tempo que esses números vão ser positivos para essas instituições, porque ainda tem pelo menos uns 50 milhões de brasileiros que estão fora do sistema bancário, tá? Isso é uma loucura, né? É. Muito legal. Ô, Fábio, acho que a gente pode até deixar alinhado um outro bate-papo sobre o futuro das moedas, né? Porque outro dia eu conversando com um amigo de tecnologia, ele falou assim, daqui a um tempo andar com dinheiro na carteira vai ser contravenção, que vai ser dinheiro que você está escondendo de alguém, né? Porque a Eu tenho, tendência realmente é que seja tudo digital, né? Eu tenho um amigo que ele é da Casa da Moeda e ele diz o seguinte, ele diz duas outras coisas associadas a isso. A emissão de dinheiro em papel vai ser muito usado para turista, porque ele precisa de um dinheiro rápido ali, muitas das vezes, né, ele não vai conseguir pagar de imediato. Cidades do interior e transações com baixo volume quantitativo, assim, R$ 10, 20, 30, assim por diante. Você vai comprar alguma coisa, um pão, sei lá, uma coisa bem simples, você vai usar. Mas já existem vários países no mundo que, se não me falha a memória, a Holanda, segundo o exemplo que ele me deu, em torno de 80% ou mais das transações diárias na Holanda não são mais com papel moeda, é Olha aí. com a questão eletrônica. Bruno, é um prazer estar com você e com a sua audiência. Eu sou o Fábio Neves, do canal Economia em Quadros.
onde isso é economia para você de uma forma simples e direta, e você pode me encontrar lá e também pode me encontrar no canal do Bruno Garcia, falando de todas essas questões associadas aí à economia, cotidiano, e novamente, é um prazer estar com vocês.